Olá pessoal, vamos então aqui a segunda parte do capítulo 4, Fundamentos de Camadas de Transporte TCP/IP, para a gente encerrar esse nosso módulo teórico do primeiro bimestre. Vamos começar então pelo estabelecimento e encerramento da conexão. Quando a gente trata dos protocolos da camada de transporte, TCP e UDP, a gente tem uma clara distinção em que um deles, o TCP, ele é um protocolo orientado à conexão, enquanto que o UDP é um protocolo não orientado à conexão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em poucas palavras, que o TCP ele precisa, antes de começar uma troca de mensagens entre origem e destino, ele precisa confirmar de que a origem e o destino estão conseguindo se comunicar. Ele precisa pré-estabelecer uma conexão entre esses dois pontos, certo? A partir de que essa comunicação é estabelecida, é que o origem e destino começam a trocar informações, certo? Então é como se você, tentando uma analogia na linha telefônica, você liga para a pessoa e diz alô, e aí outra pessoa lá do outro lado diz alô, e aí você volta e diz ok, eu vou começar a falar, certo? Então existe essa troca de ter certeza de que a ponta de destino e a ponta de origem estão com conexão estabelecida para a gente começar uma conversação. Enquanto que o UDP ele seria uma coisa mais análoga a mandar uma mensagem, por exemplo, em alguém num desses aplicativos de mensagem instantânea. Você simplesmente escreve a mensagem, envia e espera que aquela mensagem vai chegar e que em algum momento o destino vai olhar aquela mensagem que você enviou, certo? Essa é a diferença entre um protocolo orientado à conexão, como o TCP, e um protocolo não orientado à conexão, como o UDP. No caso do TCP, como é que essa conexão é pré-estabelecida? Para isso, você precisa de uma coisa chamada Three-Way Handshake Connection, ou conexão de aperto de mão em 3 vias, tá? E a gente chama de 3 vias porque vão ser três mensagens que vão ser trocadas. A mensagem inicial, ela sempre parte do ponto do cliente, do ponto do usuário, nunca parte do servidor. O servidor nunca origina uma conexão, tá? Quem sempre origina a conexão é o usuário. E o usuário ali, a gente está vendo que ele está usando um navegador web, portanto já está até implícito, a gente viu que toda navegação web usa o protocolo TCP na camada de transporte, e a gente viu também que, em geral, a origem, ela utiliza portas acima da porta 1024. A gente viu que as portas da camada de transporte, elas vão da 0 até a 65.535, e que geralmente as origens, né, os aplicativos de origem, né, na ponta de origem do cliente, eles usam portas da 1024 para cima, enquanto que dos servidores geralmente usam portas bem conhecidas que vão da 1 até a 1023, certo? Então você está vendo aqui que o nosso usuário do navegador web ele vai utilizar a porta 1026. Então a primeira mensagem que se manda é uma mensagem de sincronização. Ele manda um sinal, essa mensagem de sincronização a gente marca ela como SYN, que quer dizer o seguinte: eu preciso sincronizar com você o número de sequência de portas que eu vou mandar. A gente viu que no protocolo TCP existe um campo de sequência, de número de sequência, né? Porque aqueles segmentos eles vão precisar de um número para sequenciar eles para o destino, para você conseguir fazer a confirmação do que já foi recebido e o que não foi recebido, e também para você conseguir reordenar aqueles segmentos na ordem certa para que eles possam ser processados lá na ponta de destino. Então ele abre essa conexão com uma sinalização de sincronização, ele coloca lá uma porta de destino que ele quer acessar, que é a porta 80, e ele coloca uma porta de origem que ele quer usar, que é a porta 1026. É claro que para efeitos de socket, fica implícito que tem dentro dessa mensagem um número IP da origem, o endereço IP da origem e o endereço IP de destino, e que o protocolo que está sendo utilizado aqui é o protocolo TCP. Portanto, a gente já tem um IP de origem, um IP de destino, a gente tem o protocolo da camada de transporte de origem, o protocolo da camada de transporte de destino, que é o TCP nesse caso, é sempre o mesmo protocolo nas duas pontas, e a gente tem a porta de origem e a porta de destino. A gente tem aqui então a formulação dos dois sockets que a gente vai precisar para identificar unicamente essa conexão.
Lá na ponta do servidor, ele vai responder também com um sinal de sincronização, certo? E com um sinal ACK para poder dizer que ele recebeu a sincronização inicial que o usuário mandou, tá? Então ele diz assim, olha, estou mandando aqui a minha sincronização e por outro lado também estou respondendo que recebi aquilo que você me enviou na mensagem anterior. No meu caso, o servidor diz, eu estou usando a porta de destino 1026 e a porta de origem 80, né? Porque as portas de origem e destino elas se invertem quando você olha da perspectiva do servidor. E aí, por final, o que o cliente faz é mandar um ACK para a mensagem de sincronização que ele recebeu do servidor. Então ele diz, olha, pelo lado do cliente ele informa, olha, eu recebi a sincronização que o servidor mandou, a minha porta de destino vai ser a porta 80 e a minha porta de origem vai ser a 1026. A partir da troca dessas 3 mensagens, a gente chama de aperto de mão triplo. Então você consegue estabelecer uma conexão, você já tem os 2 sockets formalizados, tanto numa ponta como numa outra. E aí, a partir disso, você pode começar a trocar mensagens entre origem e destino. É assim que funciona um aperto de mão triplo, tá? Você manda sinal de sincronização, recebe um sinal de sincronização, confirmando o sinal de sincronização que você enviou, e depois você confirma o sinal de sincronização que o servidor enviou para você. Na questão de recuperação de erros, funciona da seguinte forma. A gente viu que a camada de transporte ela tem 2 funções principais, né? Controle de fluxo e recuperação de erros. Em se tratando de recuperação de erros, o que acontece é que o usuário cliente manda, no caso, 3 pacotes, 3 segmentos, né? Com 1000 bytes cada um de dados, e ele coloca uma sequência em cada um deles, o 1000, o 2000 e o 3000 nesse caso. E aí, uma vez que ele manda esses 3 segmentos, ele fica no aguardo para que o servidor confirme o recebimento dessas mensagens, para que ele possa então continuar a comunicação dele, tá? Ele fica no aguardo para perceber se houve algum erro no que ele enviou ou não. A partir do momento que o servidor recebe os 3.000 bytes que foram enviados, ele envia de lá um ACK dizendo, olha, esse ACK ele não contém nenhum dado, tá? Ele é simplesmente uma confirmação do que o servidor recebeu e ele diz lá, ó, acknowledgement 4000, ou seja, recebi o 1000, o 2000, o 3000, estou agora no aguardo do 4000. Então, o ACK, como eu havia dito na videoaula anterior, ele sempre informa a próxima sequência que o servidor está aguardando, tá? Se ele recebeu 1000, 2000 e 3000, a gente sabe que o janelamento que está sendo trabalhado aqui é um janelamento de 3000, tá? Por quê? São sempre 3 mensagens de 1000 bytes que estão sendo enviadas. E aí, a partir disso, o cliente recebeu a ACK 4000, ele pode mandar então uma nova sequência com 4000, 5000, 6000 e ficar na espera de um ACK de 7000 para poder continuar a comunicação. No caso anterior, a gente viu uma hipótese onde todas as informações foram bem sucedidas. O que a gente precisa agora é trabalhar uma hipótese onde parte da informação é perdida. Neste caso, como exemplo, a gente colocou que a sequência de 2000 ela foi uma mensagem que foi perdida durante a transmissão. Por isso, é necessário que o servidor informe para a origem que ele tem um ACK 2000 faltando. Ou seja, com isso aqui, com esse tipo de mensagem, ele confirma que recebeu a sequência 1000, mas que não recebeu a sequência 2000. E aí, quando o usuário recebe esse ACK 2000, ele percebe que a sequência 2000 não foi recebida pelo destino e, portanto, ele imagina, ora, ele perdeu uma sequência que eu enviei, eu preciso reenviar. E ele envia novamente a sequência 2000, e aí como o servidor recebeu a sequência 1000, a sequência 2000 agora e a sequência 3000, ele espera que o próximo ACK vai ser um ACK de 4000. Tá? Então ele percebeu que agora sim ele pode enviar novas 3 mensagens com o 4000, o 5000 e o 6000 e assim continuar a comunicação, tá? Então lembre-se sempre que o ACK vai informar para uma das pontas qual é a próxima sequência esperada, tá? Essa é a parte fundamental que você precisa aprender disso. Uma vez que você recebeu aquilo, a comunicação continua normalmente. A gente falou, portanto, da recuperação de erros e vamos falar agora um pouco do controle de fluxo usando o janelamento, tá? Quando a gente viu aqui esse ACK 1000, eu não mostrei para vocês, mas lá dentro dessa mensagem também tem uma mensagem de window, que é janela. Essa janela aqui ela está indicando 3000. O que isso quer dizer?
Ele quer dizer o seguinte, olha, esse servidor aqui da ponta direita, ele está esperando 3 mensagens de 1000 de uma única vez. Então, quando o usuário recebe uma janela de 3000, um Windows 3000, ele sabe que ele pode mandar 3 sequências diferentes, tá? O servidor informou lá, ó, ACK 1000, estou esperando a próxima sequência em 1000 e eu estou com a janela de 3000. Isso significa que você pode mandar 1000, 2000 e 3000, né? Porque é o tamanho da janela que ele informou. E aí, a partir do momento que o usuário manda as 3 sequências que ele pediu, ele fica no aguardo de uma próxima ACK. E dessa vez o servidor envia uma ACK de 4000, ou seja, ele agora está esperando uma sequência de 4000, mas perceba que ele requisitou uma janela de 5000, ou seja, ele aumentou a janela. Ele está percebendo que a conexão está tão boa que você pode permitir que o usuário envie mais sequências de uma única vez antes de esperar uma confirmação para enviar mais. Então, da próxima, o que a gente espera? Que as sequências que vão ser enviadas vão ser 4000, 5000, 6000, 7000 e 8000. Ou seja, vão ser 5 sequências diferentes e aí a ACK vai ser uma ACK mais lá para frente de 9000, tá? Então, ó, mandou para cá a ACK 4000, Windows 5000 e aí, ó, o cliente recebeu uma ACK e ele recebeu também, além da ACK, uma nova janela maior para ele trabalhar. Quanto melhor é a performance da conexão, maior a janela que pode ser tentada, tá? É claro que isso reserva certos limites, porque senão a latência fica muito alta. Mas você pode trabalhar janelas maiores a partir do momento que você não está tendo perdas de mensagem na conexão. O contrário também é válido. Quando você começa a ter muitas perdas, o que acontece é que a janela vai ficando menor para poder garantir com mais frequência uma checagem das informações que estão chegando do outro lado. E agora vamos ver aqui os campos de header do UDP. Os campos de header do UDP são bem simplificados em relação ao protocolo TCP. Repare que lá você só tem a origem, a porta de origem, porta de destino, elas têm os mesmos tamanhos que tem na mensagem de TCP, que são 16 bits, só que você não tem vários dos outros campos, então você não tem confirmação nem reordenação de segmentos, ou seja, as mensagens elas vão sendo processadas na medida em que elas chegam, certo? Sem precisar reordenar essas mensagens em sequência, porque a partir do momento que uma mensagem chegou, ele simplesmente ignora o que veio para trás, né? Se, por exemplo, você mandou mensagens 1, 2 e 3 e ele chegou lá primeiro a 2 e depois a 3, ele simplesmente ignora 1 que não chegou a tempo e processa a 2 e a 3, tá? Não tem janelamento, certo? E não tem segmentação de pacotes, tá? Como não tem nada dessas coisas, qual é a compensação? Você tem um header menor, então você consome menos banda e também você tem um ciclo de processamento menor nas duas pontas, porque você tem menos campos no header para serem processados. E agora a gente vai para algumas aplicações do TCP/IP, tá? O TCP ele é vastamente mais utilizado, né? Eu já conversei isso com vocês, WhatsApp, um monte de aplicações, Twitter, e-mail, navegação web. Para a maioria delas a gente usa o protocolo TCP, certo? Inclusive na navegação web. Na navegação web você tem lá um esquema quando você digita um endereço, certo? O primeiro campo que você coloca, que é o HTTP, né? Ele identifica o protocolo que você está utilizando. O nome de domínio que está ali até o primeiro, entre as primeiras duas barras, né? E a terceira barra é o que a gente chama de nome do servidor, né? O domínio do servidor. No caso aqui é o www.certskills.com, e a terceira parte é a página específica do caminho do servidor. O servidor ele tem lá o nome de domínio e ele tem várias subpastas dentro dele. E você identifica cada uma dessas pastas através dessa última barra aqui que você coloca, tá? Isso aqui vocês vão ver de uma maneira mais detalhada lá na disciplina de programação para a internet. E você tem aqui um funcionamento do servidor DNS. Eu já expliquei para vocês que a função do servidor DNS é identificar, né, fazer a associação do nome de domínio com o número IP do servidor que você quer buscar, né? A sua máquina ela não guarda todos os números IPs de todos os servidores do mundo, porque isso seria impossível. Então o que ele faz? Quando você digita lá com o cliente um endereço para você navegar, por exemplo, www.google.com/mail, o que acontece é que
a primeira coisa que o seu computador precisa fazer é identificar qual é o endereço IP desse servidor do Google para onde você quer navegar. Então, ocorre uma mensagem do seu computador cliente para o servidor DNS da sua rede, onde você diz lá, no campo IP, você informa a origem, no caso aqui o source é o 65.231.33.187, e o destino não é o servidor do Google, é o servidor DNS, que é o 92.31.7.1. Aí você usa o source como você quiser a partir do 1024, no caso aqui ele escolheu usar o source 1030, e lembre-se que lá atrás a gente viu que o serviço DNS ele pode usar tanto o protocolo TCP como o DP, no nosso caso aqui a gente está usando o DP, e ele tem que usar a porta 80, ou a porta 53, como porta de destino, que é a porta que está sendo utilizada aqui. E a pergunta que vai lá dentro, que é o request DNS, a requisição DNS é: ei, qual o endereço do servidor do google.com? Né? Porque é lá que eu vou procurar o meu serviço de e-mail. E aí o servidor DNS responde para você, é claro que ele inverte no header IP a origem e destino, a origem passa a ser ele mesmo, 92.31.7.1, o destino passa a ser a sua máquina, 65.231.33.187, ele usa o protocolo UDP, e é claro que ele também inverte as portas de origem e destino, a porta de origem passa a ser 53, a de destino passa a ser 1030, e ele informa para você o endereço IP do servidor do Google que você está procurando, que é 172.217.29.99. A partir disso, sim, você pode agora gerar uma mensagem para se comunicar com o servidor do Google, porque agora você tem o endereço IP dele. E aí você gera essa mensagem para lá, dessa vez você vai usar uma porta de origem, como é uma navegação web, você vai usar o protocolo TCP, você vai gerar uma porta de origem 1045, de novo, é uma porta genérica acima da 1024, ele usa a porta de destino 80, porque é uma navegação web, e ele começa a mandar uma mensagem de sincronização para fazer um aperto de mão em 3 vias com o servidor do google.com antes de iniciar a transferência de dados, como a gente viu no início dessa videoaula. Por último aqui a gente tem uma navegação em HTTP, né? Na verdade o que a gente tem na navegação HTTP, que vocês vão ver na disciplina de programação para a internet com um pouco mais de detalhes, é que o que acontece é que depois que existe o aperto de mão em 3 vias, né, entre o cliente e o servidor, o que o seu navegador vai fazer é baixar vários objetos desse servidor. Então ele vai mandar requisições para pegar o texto, para pegar imagens, para pegar gráficos, para pegar algum código que ele precisa captar para poder executar, se for um código JavaScript, por exemplo. Então, ele vai mandando várias mensagens de GET para ir pegando os objetos que ele necessita, e ele vai recebendo desses objetos através do servidor, né, que vai também confirmando tudo aquilo que foi solicitado, enquanto que o cliente também vai confirmando tudo aquilo que foi recebido, tá? Até que você baixe a página por inteiro. Já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, de você ter uma conexão de baixa qualidade e às vezes você só consegue baixar o texto do site, mas não consegue baixar as imagens, por exemplo, tá? Isso acontece justamente porque parte dos objetos estão se perdendo pelo meio do caminho, tá? Mas a lógica é a mesma. Estabelecimento de uma conexão TCP através do aperto de mão em 3 vias, número de sequência, ACK, para garantir que toda a informação que é necessária ser baixada entre cliente e servidor seja feita. E aqui a gente termina então, pessoal, o nosso capítulo 4, a segunda parte dele. Eu espero que tudo tenha ficado claro, e aqui estão as referências que a gente utilizou para poder montar o conteúdo dessa aula, tá certo? A gente se vê então agora em breve em sala para a gente fazer uns exercícios de revisão e nos preparar aí para a avaliação final do bimestre. Até mais!